Embora muitas vezes não pareça, os grandes ídolos da música são tão humanos quanto a gente e também sentem os efeitos do tempo. E assim foi com Aerosmith, que após 54 anos de história e prestação de serviço ao rock and roll mundial, anunciou definitivamente no último dia 2 de agosto o encerramento de sua carreira. O motivo? Um grave problema nas cordas vocais que Steven Tyler tem enfrentado desde setembro de 2023, que hoje o impede de continuar cantando. Mas antes de adentrarmos nos detalhes deste assunto, é importante voltarmos no tempo para entender como o Aerosmith, que teve a sua fase mais roqueira nos anos 70, conseguiu furar a bolha do hard rock, se transformando nessa grande potência da música mainstream, atingindo até mesmo a um público mais pop, protagonizando uma carreira cheia de altos e baixos típicos de uma banda de sucesso que viveu o seu auge e sua fase mais obscura até se reerguer, atravessando as décadas e abrangendo várias gerações. Eu sou Daniel Borges, seja bem-vindo ao meu canal. O Aerosmith foi formado no ano de 1970, quando o guitarrista Joey Perry e o baixista Tom Hamilton se juntaram ao vocalista Steven Tyler, que na época estava tocando numa banda chamada Chain Reaction. Em seguida, fecharam a formação com o guitarrista Brad Whitford e o baterista Joey Kramer. Inclusive, o nome Aerosmith foi ideia deste último. E com essa formação clássica, apenas 2 anos depois já conseguiram contrato com uma gravadora e lançaram em 73 o primeiro álbum auto-intitulado, que contava com nada mais nada menos do que a clássica Dream On. E a pedrada Mama King. Seguindo a mesma linha, vem o segundo trabalho Get Your Wings de 74, com um hit blues chamado Same Old Song. Nessas alturas do vídeo você já deve estar imaginando, poxa, então o Aerosmith já começou a fazer sucesso logo nos 2 primeiros álbuns, certo? Nada disso, por incrível que pareça, por mais que fossem álbuns que já contavam com alguns clássicos da banda, eles foram considerados fracassos de vendas na época, e a coisa só começou a mudar mesmo quando eles lançaram Toys in the Attic de 75, que contava com um dos maiores hits da história da banda. E aí sim a banda começou a ganhar notoriedade e reconhecimento na mídia, alavancando altas vendagens não somente deste álbum, mas também os 2 anteriores, conseguindo alcançar disco de platina. E aproveitando essa hype do terceiro álbum, até o ano de 79 eles conseguiram a grande façanha de lançar um álbum por ano. O Rocks de 76... o Down the Line em 77... um ao vivo de 78 chamado Aerosmith Live e Night in the Roots de 79. Oh, no. Oh, no. Walking in the sand. Walking in the a fase era boa, a banda já estava fazendo grandes turnês, tocando em lugares cada vez maiores, mas como já está no script de praticamente todas as bandas de sucesso, começaram os famosos problemas com os excessos e, lógico, de relacionamentos internos, uma vez que as brigas entre Steve Tyler e Joey Perry eram cada vez piores. E olha que eles se consideravam irmãos desde a adolescência, hein? Rapaz, vai montar a banda com seus amigos pra tu ver como é, viu? E parece que o estopim desses entreveros foi com uma história meio esquisita aí, que em uma discussão da banda após um show, a esposa de Joey Perry teria jogado um copo de leite em um dos integrantes. E isso fez com que Steven Tyler e Joey Perry chegassem até mesmo às vias de fato. Bom, segundo o que contam nos bastidores. E após isso, Joey Perry saiu da banda e foi se dedicar a um projeto solo. E já põe aí nos comentários, você por acaso sabia que Joey Perry chegou a ficar afastado por alguns anos do Aerosmith? Eu mesmo nem tinha ideia disso. Sendo assim, a banda fechou com outro guitarrista chamado Jimmy Crespo, lançando o álbum Rock in a Hard Place de 82. Mas parece que as guitarras de Joey Perry realmente fazem parte do DNA da sonoridade do Aerosmith, porque este álbum não repercutiu bem e foi um verdadeiro fracasso, fora que o baixista Brad Whitford logo em seguida também deu linha. O resultado de tudo isso é que a banda começou a entrar no declínio contínuo da carreira, fora os problemas de Steven Tyler com as drogas, que só intensificavam a má fase do Aerosmith. Quer dizer, não foi um problema exclusivamente de Steven Tyler, mas também dos outros membros. E além das baixas vendas dos álbuns, a banda também começou a tocar em lugares menores,
anos, já que as vendas de ingressos nos shows também diminuíram. Porém, a verdade é uma só: se o Aerosmith não andava bem das pernas, por outro lado, os projetos dos integrantes que saíram também não obtiveram grande sucesso. Sendo assim, em 84 eles resolveram dar os dedinhos e voltaram com a formação clássica, lançando o álbum Dawn of Mirrors. You've been together 23 years? Something like that. I can't believe. How can you stand each other? Well, we took a vacation in 1980 for 3 years while we were apart. You know. We loved each other and hated each other so much that it broke up. And then we came to realize that we're no good without each other and got back together and... E aí parece que a banda começou a retomar os trilhos, os shows voltaram a lotar, porém o Aerosmith ainda precisava retomar sua posição de destaque na mídia. Foi aí então que surgiu a parceria com o grupo de rap Run DMC, na regravação do clássico Walk This Way, que foi um tremendo sucesso, e a partir daí o Aerosmith começou a crescer cada vez mais entre os anos 80 e 90, não só no cenário roqueiro, mas da música pop de uma forma geral, lançando álbuns muito bem sucedidos como Permanent Vacation de 86, Pump de 88, Get a Grip de 92, que é um álbum fodástico. Inclusive neste álbum está a minha música favorita do Aerosmith, que é a Living on the Edge. Fora os clipes que foram exaustivamente executados na MTV e nas rádios, alcançando várias paradas de sucesso no mundo inteiro e ganhando o Grammy. E vamos combinar também que os clipes de Crying e Crazy foram muito alavancados pela bela participação da filhota de Steven Tyler, a atriz Liv Tyler, e da lindíssima Alicia Silverstone. Inclusive alguém aí viu ela num recente filme da Netflix. E ainda falando em Liv Tyler, não podemos deixar de citar o sucesso absurdo que o Aerosmith fez com a música da trilha sonora do filme Armageddon, a melosa e chatíssima, na minha opinião, a Don't Wanna Miss a Thing, que ganhou o Grammy e tocou até dar nos nervos na época. Ai. Nos anos 90, a banda ainda lançou os álbuns Nine Lives de 97 com outros grandes hits, e o duplo ao vivo A Little South of Sanity, muito bom por sinal. E vale ressaltar também que esta guinada que a banda deu na carreira, mais especificamente a partir do final dos anos 80, só foi possível porque Steven Tyler resolveu tratar dos seus vícios em drogas, recorrendo a clínicas de reabilitação, senão provavelmente o vocalista nem estaria mais entre nós, segundo ele mesmo já afirmou em entrevistas. Já na entrada dos anos 2000, podemos dizer que a banda adentrou bem essa década, comercialmente falando, com um álbum bem sucedido Just Push Play. A partir daí, o Aerosmith começou a tirar um pouco o pé do acelerador na questão de álbuns de estúdio, lançando somente mais 2 de lá pra cá, o Rock No Bobo de 2004 e o Music from Another Dimension de 2012. Embora a banda já não estivesse mais tão em evidência na mídia, as turnês mundiais se mantinham muito bem, obrigado, com shows em grandes arenas e sempre lotados. De modo que em 2015 a banda já começou com um certo papo de turnê de despedida, até porque os caras já começaram a ficar mais velhos, né? E embora muita gente não saiba disso, mas essa vida de turnês é muito cansativa e desgastante. Não é aquele glamour que você vê nos vídeos não, viu? E poucas são as bandas de sucesso que realmente aguentam ficar muito tempo na estrada. E somado a isso também teve a fase dos excessos com as substâncias químicas, né, que a banda passou, mas as consequências naturais da velhice, que somado a tudo isso fez com que a conta começasse a chegar aos poucos. E com Steve Tyler isso não foi diferente, embora ele sempre tenha sido um vocalista muito fora da curva. Não à toa sua voz já foi até objeto de estudo, você sabia disso? Isso em 2007, numa pesquisa realizada pelo canal National Geographic, em que o objetivo era tentar mensurar a capacidade vocal de Steven Tyler. Mas, mesmo sendo uma das vozes mais belas do rock de técnica surpreendente, ainda assim a voz é um fator físico, e diferentemente de um instrumento musical, as cordas vocais quando envelhecem estão sujeitas a danos irreversíveis com os efeitos do tempo e o estilo de vida do cantor. E infelizmente em setembro de 2023, quando o Aerosmith fazia um show em Nova York, Steven Tyler teve uma lesão gravíssima em suas cordas vocais, sofrendo
também uma fratura na laringe, fazendo com que a banda interrompesse a turnê Peace Out ainda no início, que inclusive era sua turnê de despedida. E após isso, o vocalista entrou em um tratamento médico intenso para tentar recuperar sua voz para que ele conseguisse voltar aos palcos. Porém, após meses de tratamento, mesmo ele tendo alguma melhora, foi constatado que não seria possível uma recuperação plena para que ele voltasse a cantar em alta performance nos shows. Por mais que toda a banda seja talentosa, não tem jeito, a voz e o carisma de Steven Tyler é a marca registrada do Aerosmith. Então, ao invés de tentar arrumar um substituto, todos da banda entenderam que a melhor decisão de fato foi anunciar a aposentadoria. Sendo assim, eles postaram o seguinte comunicado nas redes sociais: tem sido a honra de nossas vidas ver nossa música se tornar parte da vida de vocês. Em cada clube, em cada turnê massiva e em momentos grandiosos e privados, vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas. Sempre quisemos surpreendê-los quando estamos nos apresentando. Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para recuperar sua voz ao estado de antes da lesão. Vimos ele lutando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado, infelizmente ficou claro que uma recuperação completa de sua lesão vocal não é possível. Tomamos uma decisão difícil e dolorosa, mas necessária como uma banda de irmãos, de nos aposentar dos palcos e das turnês. Resumindo, o Aerosmith foi uma das bandas mais bem-sucedidas e icônicas do hard rock mainstream, sendo que sua carreira foi basicamente constituída de duas fases distintas. A primeira nos anos 70, em que a banda tinha uma veia mais rock and roll com muita influência de blues. E a segunda entre os anos 80 e 90, em que a banda praticava um hard rock mais comercial com músicas radiofônicas, o que fez com que eles se tornassem uma das bandas mais conhecidas do mundo, mesmo fora da bolha do público roqueiro. Independente de você gostar mais de uma fase ou de outra, ou de repente nem gostar de Aerosmith, não tem como negar que a banda deixou sim um grande legado entre os nomes mais populares do rock da história, mesmo tendo que interromper sua carreira antes dos seus últimos suspiros, devido aos problemas com a voz do Steven Tyler. O que é bem triste, mas podemos dizer que a banda cumpriu sim com a sua missão de disseminar boa música para um público enorme ao redor do mundo e marcou uma época de ouro na cultura pop que a gente sabe que não volta mais. Quem viveu, viveu. Então o que nos resta é apreciarmos a sua obra e desejarmos boa sorte aos integrantes e seus projetos de vida daqui pra frente. Mas e você, era fã do Aerosmith ou só gostava de algumas músicas pontuais? Põe aí nos comentários que eu quero saber. Obrigado por ter assistido, se você gostou já sabe, aquela história, deixa o seu like aí pra me ajudar aqui com o canal e também se inscreva e ative as notificações. Fico por aqui, espero te ver no próximo vídeo, até a próxima!